Bem-vindos ao segundo Pedra de Audiência aqui na sua RTV. Hoje, como meu convidado, tenho o Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Guilherme Pinto. Seja bem-vindo. Guilherme Pinto, como cidadão, o que é que representa para si ser Presidente do município como de Matosinhos? Como cidadão é um prazer enorme, porque, como imagina, podemos achar que todos temos as mesmas condições, mas só há um Presidente da Câmara de 4 em 4 anos. Ora, acontece que eu já sou Presidente há 2 mandatos, portanto é um orgulho muito grande, uma responsabilidade enorme, porque acho que quem é Presidente da Câmara tem que ter a capacidade para perceber o que é necessário em cada momento, tem que ter a capacidade para sonhar, para ver mais longe, tem que ter a capacidade para ser um bom gestor, porque então em tempos difíceis essa capacidade ainda tem que ser maior, mas é um prazer, devo dizer, diariamente ir para a Câmara de Matosinhos, e os únicos constrangimentos que tenho é a convicção que não consigo resolver dois dos maiores problemas com que me confronto, que é o problema do desemprego, porque não é possível a Câmara, por muito que queira, conseguir resolver o problema do desemprego dos muitos milhares de cidadãos que hoje sofrem esse flagelo, e que é um flagelo profundo na nossa comunidade. Embora Matosinhos seja o concelho com menos desemprego no conjunto dos municípios da área metropolitana do Porto, isso não me alegra, porque ser o menos desgraçado não é coisa que nos possa alegrar. E a habitação, onde verifico que, sobretudo por questões económicas, ainda há muita gente à procura de habitação, e às vezes com situações aflitivas. E por muito que nós tentemos ser transparentes, por muito que nós tentemos ajudar as pessoas, há sempre quem não possa ser ajudado, porque não é possível chegar a toda a gente, e isso dói um bocadinho. Mas tirando esses dois aspectos, que hoje se avolumam, eu devo dizer que é um prazer muito grande todos os dias ser Presidente da Câmara. Há dias ouvi Narciso Miranda acusá-lo de ser cúmplice de uma promessa que José Sócrates fez em Matosinhos, que iriam ser criados 17 mil novos postos de trabalho. Sim. E que, em contrapartida, permitiu que duplicasse os desempregados em Matosinhos. Não só não criou os postos de trabalho, mas como ainda viu multiplicar. Quer comentar isso? Eu comento com grande facilidade, porque se há momento em que Matosinhos conseguiu impor-se no panorama nacional e até internacional do ponto de vista das condições de empregabilidade, foi durante estes últimos 7 anos. Infelizmente não conseguimos fazer face à crise, porque numa altura em que o desemprego cresce por todo o lado, em Matosinhos também os seus concidadãos são afetados pela crise, até porque muitos dos meus concidadãos não trabalham em Matosinhos, trabalhavam fora, em empresas, algumas das quais faliram. Mas Matosinhos tem uma estratégia económica, desde que eu sou Presidente, que é uma estratégia muito pensada e muito conseguida. Exemplo, nós temos mais de uma vintena de grandes empreendimentos suscetíveis de empregabilidade que foram construídos nos últimos anos em Matosinhos. Desde institutos ligados à saúde, o Instituto CUF, o Hospital da Trofa, até elementos ligados àquilo que é mais ou menos os serviços, ou o comércio, o Mars Shopping, o IKEA, até ao maior investimento de caráter privado na economia nacional, que foi a ampliação da Petrogal, onde eu me empenhei particularmente na alteração das condições de trabalho. Portanto, há um conjunto de empresas que foram atraídas para Matosinhos, e agora, se quiser, verifique só o que está em construção. A Ramires vai concentrar toda a sua produção de Matosinhos e duplicar a fábrica em Matosinhos. A Unicer vai concentrar toda a sua produção em Matosinhos e, por isso, duplicar a fábrica de Matosinhos. Nós temos, neste momento, um investimento nas antigas fábricas de São Amado em Festa para criar um ninho de empresas, e tudo isto investimentos particulares. Nós vamos ver a Escola de Gestão de Porto a ser construída, as plataformas logísticas ligadas ao Porto de Leixões a serem construídas, o terminal de cruzeiros a ser construído e com um acrescento que é este de poder, a partir daí, sair cruzeiros e, portanto, com um fator de empregabilidade muito maior para a região. E, portanto, temos um elenco de empresas
O CEIA, que é uma conquista da Câmara de Matosinhos para fazer testes a asas de aviões, que vai dar emprego a cerca de 300 engenheiros altamente qualificados, e essa empresa vai depois atrair outras empresas que com certeza vão querer ter ali um diálogo comercial e de produção com essa empresa. Isto apenas falando em alguns setores. Se falarmos no setor social, que é um setor onde hoje há muita empregabilidade no tratamento da terceira idade, nas questões de infância. Nós, este mandato, estes 7 anos, viram construir, com o apoio direto da Câmara Financeira, cerca de 20 grandes equipamentos de caráter social, sendo que no final deste mandato não haverá mais necessidade de fazer investimentos em lares de terceira idade, não haverá mais necessidade em fazer investimentos em lares para a deficiência, nem em creches, porque tudo isto está feito e, portanto, cada um destes elementos gera emprego. E ainda por cima, em alguns casos, até emprego de pessoas que terão mais dificuldades em encontrá-lo no mercado de trabalho. Portanto, eu diria que o Narciso Miranda tem um defeito, que é o defeito de achar que depois dele o mundo parou, mas não parou, continua e melhor. Eu acho que o Narciso foi um grande Presidente de Câmara, devo dizê-lo, e tenho muita pena que ele se obstine em não ver que o seu sucessor, e que foi o seu colaborador na equipa, conseguiu suplantá-lo em muitas áreas. Há outras em que não consegui, nem quero, mas ele foi um bom Presidente da Câmara e eu tenho pena que ele não consiga ter a largueza e a largura de ombros para perceber que pode haver quem faça melhor que ele, mas ele já fez bem, portanto não há aqui uma comparação, nem há aqui um campeonato a ver quem fez melhor. Eu só lamento, porque enquanto eu me refiro aos mandatos de Narciso Miranda com orgulho até de ter participado e contribuído, ele ainda não reconheceu um único mérito na gestão do seu sucessor, que colaborou com ele na equipa, mas isso cada um faz como entende. Tenho pena que assim seja, porque isso cria problemas. Eu vou-lhe explicar qual é o problema que nos cria. Numa comunidade, no caso do país, mas em Matosinhos em particular, boa parte do sucesso dessa comunidade tem a ver com a capacidade que, num determinado momento, nós tivermos de entusiasmar e dar confiança às pessoas. Isto é muito importante que os cidadãos de Matosinhos consigam olhar para a Câmara, para aquilo que era necessário e ter confiança, orgulho, porque isso vai induzir uma atitude positiva das pessoas face ao futuro, face ao presente. Ora, se nós pudéssemos fazer um balanço e chegar à conclusão de que aquilo que fomos fazendo, que está bem feito, os matosinhenses diriam, vamos também nós dar um contributo, vamos confiar nas pessoas, vamos avançar. Com esta forma tradicional de fazer política, dizer sempre mal, apenas para poder desdenhar, que era para, não é para comprar neste caso, mas poder ter hipóteses de, eventualmente amanhã, disputar umas eleições, o que se passa é que algumas pessoas ficam na retranca e não percebem. E repare que é uma pecha hoje muita atividade política, infelizmente, é que mesmo quando não há razão nenhuma para criar fissuras ou diferenças, há muita gente que a única coisa que sabe fazer é tentar atirar lama, mesmo àquilo que brilha mais, apenas para poder disputar uns votinhos. Quando hoje nós precisávamos mesmo muito da confiança dos cidadãos para que eles percebessem, porque se galvanizassem, porque isto é como uma equipa. Se a equipa for para dentro do recinto de jogo sem confiar uns nos outros, a derrota vai ser certa. Ora, se a equipa confiar, tiver confiança entre si e naquilo que é capaz de fazer, pois o resultado vai ser completamente diferente. E nós merecemos, em Matosinhos, ter confiança completa naquilo que estamos a fazer. Claro. Voltaremos já a esta questão, porque neste campo das críticas alguma coisa também mexe dentro da própria casa e voltaremos aqui mais adiante. Parece, eu não conheço nenhum vereador que tenha feito críticas. Estou a falar na casa partidária. Da outra casa. Da outra casa partidária, da qual com certeza, como quiser. Falaremos mais adiante, até porque eu, nos últimos tempos, tenho ouvido todos os líderes com assento na Assembleia Municipal
por exemplo, há uma evolução do Narciso Miranda que considera que o seu segundo mandato é bem mais positivo do que o primeiro mandato. Portanto, já estará a mudar um pouco a linha de pensamento. Em contrapartida... Eu não quero concluir que essa mudança tem a ver com o facto de, no primeiro mandato, ele queria concorrer contra mim, portanto tinha que lhe encontrar defeitos. Mas pronto, lá ver, é política. Não, ele diz que foi mais inexperiência no primeiro mandato, ou seja, que era tudo gente nova e que não terá... Sim, não quero comentar. Percebido a amplitude dos cargos que ocupava. Bom, mas voltando atrás um bocadinho, antes de termos saltado para esta parte pessoal e partidária e política, eu constato que estamos no limiar de uma nova fase na criação de novas oportunidades em Matosinhos. O Sr. Presidente acaba de afirmar que estão em perspectiva a criação de novos polos empresariais capazes de motivar e criar uma nova energia em Matosinhos. O problema é este. Eu não é por acaso que sou Presidente da Câmara de Matosinhos. Eu sei o que é que quero para a minha terra. E acho que só é possível querer ser Presidente da Câmara de Matosinhos quem souber o que é que quer para a sua terra. Ser Presidente da Câmara não é uma disputa de um concurso de Miss, em que o mais bonito ou mais simpático. Não, tem que se perceber qual é o objetivo, qual é a estratégia. E devo-lhe dizer que a estratégia de Matosinhos está bem definida. Primeiro, nós temos hoje um território qualificado. Praticamente tudo aquilo que eram infraestruturas da responsabilidade da Câmara estão feitas. Nós temos 26 escolas que vão fazer com que nos próximos 50 anos, porventura, tenhamos que fazer as duas que ainda não conseguimos por questões do Ucrânia, e de resto não há mais investimento em escolas. Nós fizemos a requalificação da Orla Costeira, 10 km da Orla Costeira, significando com isto que qualquer novo ativo naquela Orla Costeira tem que ser qualquer coisa de verdadeiramente inovador, porque não faz sentido continuar a investir desta forma. Nós temos o Conselho todo infraestruturado em termos de ambiente, que é no domínio dos serviços sólidos urbanos, somos o primeiro Conselho a ter 100% de saneamento, e os cidadãos que sofreram essas obras nos últimos anos bem sabem. Temos, neste momento, a Câmara mais moderna do país. Ganhamos 2 prémios pelo Serviço Público ao Cidadão, uma Câmara que trata por tuas novas tecnologias e onde os funcionários fizeram um grande esforço de se adaptar. Somos uma Câmara que não vai necessitar nos próximos anos fazer investimentos naquilo que é o domínio do social, ou pelo menos grandes investimentos, uma vez que está a fazê-los todos neste momento. São mais de 10 milhões em 20 grandes investimentos na área da segurança social. Somos uma Câmara que reduziu a dívida, porque eu tinha 60 milhões de dívida quando cheguei à presidência da Câmara e tenho agora 45 milhões. E o que é uma coisa curiosa é que as pessoas não leem os números para poderem continuar a pôr em dúvida estes factos, mas o que é real é que 23% da dívida de Matosinhos desapareceu. E devo dizer que, sobre esta matéria, isto não é uma crítica, porque desde que a dívida seja boa, isto é, o dinheiro tinha sido bem emprego, eu acho que as dívidas, quando são controladas e são sustentáveis, não têm problema nenhum. Nós temos, neste momento, apoiamos cerca de 700 famílias em termos do mercado de arrendamento, para que elas se mantenham no mercado de arrendamento normal. Se você quiser, traduzindo isto, as famílias mais pobres de Matosinhos que não estão na habitação social, recebem da parte da Câmara um reforço de vencimento entre 10% a 20% do seu vencimento, de acordo com aquilo que eles têm, porque recebem entre 75 a 125 euros por mês para poderem manter-se numa habitação condigna. Portanto, o que é que falta agora a Matosinhos? Matosinhos falta, neste momento, prosseguir a estratégia que foi definida. Qual foi a estratégia que foi definida? Primeiro, turismo, que é aquilo que foi a recomendação que várias pessoas me fizeram quando eu cheguei a Presidente da Câmara. E nessa matéria nós investimos no conceito de tomar à mesa, no conceito da restauração, porque tínhamos que apoiar os restaurantes que se foram criando em Matosinhos, que dão muito emprego a muita gente e que são uma das partes mais movimentadas de Matosinhos, para fazermos com que Matosinhos tivesse capacidade de se impor no turismo, porque, vamos ser francos, entre o Porto, as caves do vinho de Porto e Vila Nova de Gaia, porque é que um cidadão daqueles que aterra no aeroporto de Sá Carneiro há de ir a Matosinhos? Vai ao Porto, vai às caves do vinho de Porto, vai ao Douro. Não, vai a Matosinhos comer, que é uma coisa que faz movimentar, como sabe, o turismo gastronómico é uma coisa que faz movimentar milhares de pessoas. E, portanto, turismo gastronómico, depois turismo ligado
aos nossos eventos históricos. Foi por isso que criámos os hospitalários, vamos este ano fazer os piratas. Para o ano eu espero pôr de pé o Caio Carpo, que ainda não consegui, que é o casamento daquele romano, que foi o primeiro romeiro a Santiago de Compostela, e logo depois explicaremos melhor o que isso seja. Um turismo que aposta na arquitetura, sobretudo no arquiteto Cisa Vieira, que é o nosso grande ex-libris. Um turismo que aposta em algumas vertentes culturais, nomeadamente na literatura e viagens, e depois um turismo ligado também à orla costeira. Foi por isso que fizemos os investimentos que fizemos na nossa orla costeira, porque as pessoas podem dizer porque é que em vez de fazer esta grande renovação na orla costeira não fez noutro local, porque a orla costeira é essencial, porque quem particularmente agora não pode ou não tem dinheiro para ir até ao Algarve fazer férias, vai até às praias de Matosinhos, que estão qualificadíssimas, estão magníficas, e esse foi o grande aposta que nós estivemos a fazer. Esse por um lado. Por outro lado, a aposta na atração de inteligência. Eu acho que a Universidade do Porto cometeu um erro dramático ao confinar-se naquela zona estreitinha, apertada da cidade do Porto, porque a Universidade do Porto tinha a obrigação, na minha opinião, de se espraiar e o seu campus universitário ser um pouco mais alargado, nomeadamente para Matosinhos, para... enfim. Felizmente ainda ficamos com algumas coisas que para nós são muito importantes. A ESAD, com quem estamos a fazer uma colaboração profunda para que Matosinhos seja conhecido internacionalmente como o ponto do design incontornável no país. Temos a Escola de Gestão do Porto, que vai iniciar as suas obras agora em Matosinhos, o Centro de Ciências do Mar, ou, se quiser, a parte ligada ao mar da Universidade de Porto, que se vai instalar no terminal de cruzeiros, num casamento que eu fiz entre a Universidade de Porto e a APDL, com empresas, startups que vão iniciar-se e que têm lugar marcado, quer em Leça da Palmeira, quer em Matosinhos. A própria ESAD tem connosco um projeto que vai materializar no mercado para fazer também empresas pequeninas para crescerem, incubadores de empresas no mercado, mas para além disso nós conseguimos um aprofundamento das nossas relações com o ISCAP, e isso é muito importante. E, paralelamente, fizemos uma aposta também naquilo que eram as empresas, particularmente nós temos empresas de inovação. Devo dizer que nós pegámos num matadouro municipal e transformámos o matadouro num ex-libris, hoje daquilo que é num pequeno media park, se quiser, onde está, passa com aqui a divulgação da convenção, onde está a SIC, o grupo Empresa todo, onde está, porventura, o melhor fotógrafo da região, portanto, um conjunto de empresas que são empresas ligadas às novas tecnologias, daquelas que vão marcar o futuro, e, portanto, eu devo dizer que Matosinhos, nesta matéria, está a cumprir à risca aquilo que era, digamos, a sua vocação de atração de empresas. Pela primeira vez, devo dizer, desde há muitos anos a esta parte, Matosinhos atraiu uma empresa de caráter industrial, que é o CEIA, para o centro da cidade, alterando por completo digamos, aquilo que estava a passar. E, além disso, nós não nos podemos esquecer que Matosinhos tem, sobretudo, uma vocação logística. Porque Matosinhos tem hoje um grau de solidariedade com a área metropolitana do Porto e a região norte enorme. Nós sofremos com a presença do aeroporto de Sá Carneiro, os constrangimentos que sofre a Maia e que sofre a Vila do Conde. Nós temos o Porto de Leixões, que é um forte constrangimento do território. Nós temos só a segunda refinaria do país, que é a da Galp Energia, e todo o processamento de combustíveis ali que acontece no nosso concelho. São infraestruturas de grande porte que servem toda a região, mas relativamente ao Porto de Leixões, nós temos tido uma postura que é de completa cumplicidade com o Porto, claro, discutindo às vezes divergências que tínhamos. Claro. Tínhamos divergências relativamente à presença de caminhões no interior da malha urbana. O Porto de Leixões resolveu esse problema, modernizou-se muito, é hoje o porto mais moderno, um dos mais modernos do mundo, e devo dizer que a aposta na logística é uma aposta que tem que ser feita decididamente. Eu lembro-me das críticas que se fizeram para a localização da plataforma logística que está agora a ser construída. As pessoas já se esqueceram que fizeram esses críticas, mas o que é certo é que as fizeram. Claro. E uma série de investimentos no Porto. Temos uma nova ponte móvel para que foi resultado da necessidade do Porto de Leixões poder aceder à doca interior com maior
rapidez, os barcos acederem ali com maior rapidez. Portanto, eu diria que o Conselho está todo transformado. Falta agora uma coisa no Porto de Leixões, que é um sonho, e que eu já desafiei várias vezes a região a acompanhar este desejo do Porto de Leixões, tal como a Câmara o faz, porque é essencial para o futuro do Porto de Leixões. Porque o Porto de Leixões hoje é, porventura, o nosso melhor emblema do sucesso da nossa economia, porque quando ouvimos dizer todos os dias disparates acerca da nossa economia, temos que nos concentrar também em algumas coisas que são positivas. O Porto de Leixões, o ano passado, cresceu 34,5% em matéria de exportações. Este ano, no primeiro semestre, já cresceu cerca de 15%. Cresceu para países diversos daqueles que era a Europa. Enfim, creio que ainda é um pouco o resultado da democracia económica do anterior Primeiro-Ministro, o engenheiro José Sócrates, que fez com que as nossas exportações pudessem divergir, particularmente pelos países da América Latina e do Norte da África. E o Porto de Leixões hoje só consegue receber navios até 12 metros. Ora, os navios que vão ser construídos hoje nos estaleiros são navios com 14 metros. Claro. E ao nós adaptamos o Porto de Leixões para também receber esses navios de 14 metros, o Porto de Leixões vai ficar fora de um segmento de mercado que a prazo acabará por condenar o Porto de Leixões a uma, portanto, digamos, enfim, decadência. Por isso é que eu ainda este mês fui ao Porto de Leixões defender exatamente este investimento. O que é dramático é que a região, toda a região, os partidos, todos os partidos, ninguém sabe qual é a importância do Porto de Leixões e hoje começam a defender a gestão autónoma do Porto de Leixões porque essa tem sido uma bandeira particularmente minha, particularmente dos responsáveis do Porto de Leixões, do Dr. Rui Moreira, que conhece muito bem porque é presidente da comunidade portuária, mas esquecem de olhar e ver quais são os investimentos que são necessários. Para Matosinhos, esses investimentos vão ser decisivos porque aumentam a capacidade do Porto, aumentam a capacidade de contentorização do Porto e vão renovar completamente a malha urbana, a nossa relação direta com o espaço físico do Porto de Leixões e, além disso, melhorar exponencialmente as condições em que hoje se faz o tratamento daquilo que sempre será o primeiro ex-libris de Matosinhos, que será o peixe que sai daquele esforço dos nossos pescadores para chegar à lota fresquinho todos os dias e fazer com que milhares de cidadãos vão todos os dias a Matosinhos comer um peixe fresco. Vamos voltar só um bocadinho atrás, porque nos últimos dias o Sr. Presidente tem andado numa azáfama grande pelas escolas do Conselho. E aliás a educação será o princípio, vendo a educação de hoje veremos o futuro de Matosinhos. O Sr. Presidente tem andado pelas escolas e numa delas, na escola secundária de Lessa da Palmeira, cujas as instalações têm, segundo o Sr. Presidente, a qualidade comprometida, fez um desafio para que a gestão dessa escola fosse autorizada pelo Ministro da Educação e fosse entregue ao município. Deste levantamento que fez, e visitou as freguesias todas do Conselho e constatou o funcionamento e a qualidade das instalações para a educação no Conselho, o que é que nos tem para dizer? Deixe-me fazer um bocadinho aqui um pequeno. Primeiro, quando fui escolhido pelo engenheiro José Sócrates para ser candidato a Matosinhos, a primeira coisa, o primeiro objetivo que meti na cabeça era a educação. Não há país nenhum que possa ter futuro sem que o problema da educação esteja resolvido. É com muita satisfação que o balanço que eu faço nessa matéria da atuação da Câmara é um balanço de 26 escolas da responsabilidade da Câmara construídas, mais 3 do Ministério da Educação construídas. O total de 29 novos estabelecimentos de ensino que dão outras condições completamente diferentes às nossas crianças, aos nossos jovens, para estudar. Para isso tive sorte, e tive a sorte, eu recordo-me, que um dia foi chamado, aliás fomos todos os presidentes das áreas metropolitanas ao então Primeiro-Ministro, que nos puxou as orelhas porque dizia ele que era uma vergonha que fosse no litoral, sobretudo nas duas áreas metropolitanas, que acontecesse o pior resultado em matéria de pré-escolar e pôs todo o dinheiro à disposição das câmaras para fazer esta revolução. A sorte foi esta, na altura, ter um governo que percebeu bem qual era o valor da educação e o que é que tínhamos que alterar. Com sensibilidade. Ponto.
o resultado está à vista, 26 mais 3 é uma coisa fantástica. Infelizmente, nós hoje estamos a falar numa outra linguagem e o atual governo tomou atitudes que eu acho que são quase criminosas. Eu digo quase porque acho que o criminoso em política não se deve empregar. Porquê? Porque os investimentos nas escolas, ao contrário daquilo que possa pensar-se, não pesam na dívida do país, porque eram investimentos que vinham do CREN, do Quadro Comunitário de Apoio. Segundo, numa altura em que o país tem tanta dificuldade em obter financiamento, deitar fora os investimentos que vinham do Banco Europeu de Investimento para financiar o remanescente, que deveriam ser cerca de 30% das escolas, é uma atitude que não se percebe. E por isso, no dia em que tomei conhecimento que a escola secundária de Lessa de Palmeira, que está em más condições, iria ser posta em banho-maria no momento da sua adjudicação, eu disse ao Ministro, olha, faça o favor, mas se o Estado Central já não comporta mais endividamento, faça-me o favor, dê-me à Câmara Municipal o dinheiro do CREN, permita-me que eu vá-me financiar ao bem nas mesmas condições que o senhor se ia financiar e eu faço-lhe a escola. A mesma coisa, aliás, que fez com que eu pudesse ter hoje as duas maiores escolas do país, que é a B23 de Matosinhos e a B23 de Lessa da Palmeira. Porquê? Porque fiz esse desafio ao governo anterior e o governo anterior aceitou. Claro, fez uma malandrice. E a malandrice foi que, como eu fui o primeiro a pedir este apoio, ou para fazer este negócio, só me deram 85% do financiamento. As câmaras que foram lá a seguir já tiveram 100% e, portanto, como o atual governo não me resolve o problema de me financiar a diferença entre os 85% e os 100%, eu vou para eles no tribunal porque acho que os matosinhenses não são de segunda e não têm nada que estar a pagar aquilo que os outros não pagaram, porque acho que devemos exigir a igualdade. Agora, aquilo que eu disse ao ministro atual é que faça o favor, até porque vou-lhe dizer uma coisa, se ele tivesse fechado as 300 escolas no ano em que as devia ter fechado, que foi quando entrou, e não tivesse mantido as escolas artificialmente abertas apenas para fazer a política, que eu acho um bocado tonta, dizer que o ministro anterior não sabia o que estava a fazer, ao mandar fechar aquelas 300 escolas, tinha poupado o dinheiro que permitiria já ter a escola em funcionamento, porque aquelas 300 escolas funcionaram durante um ano, e o dinheiro que se gastou no funcionamento daquelas escolas, indevidamente, com prejuízo para os alunos, porque as escolas iam encerrar não porque estivessem mais ou menos, porque não tinham condições, porque eram escolas pouco atrativas, o que é certo é que já estão todas encerradas, mas o ano que tardou o senhor ministro atual apenas para poder dizer mal da política do seu antecessor, foi um ano dramático. Esse dinheiro que se gastou a mais já dava para, e sobrava, para financiar o programa das construções das escolas que estavam em volta. Uma das, ligado à educação, vem a cultura e, de uma forma surpreendente, eu ontem ouvi, em entrevista concedida à TV Senhora da Hora, o líder e único representante na Assembleia Municipal eleito pelo PCP, afirmar que a cultura é o ponto alto da gestão da Câmara de Matosinhos, onde não há nada a apontar, antes a congratular. Meu caro, eu vou-lhe dizer uma coisa. Primeiro, fico satisfeito com essa apreciação, mas é porque anda distraído no mais. Porque, como lhe digo, tudo aquilo que é equipamento de caráter municipal está feito com exceção de 3 ou 4 recintos desportivos que temos que completar, mas já fiz mais de uma quinzena deles e, portanto, agora faltaram 3 ou 4. Mas a cultura tem sido, de facto, uma imagem de marca de Matosinhos desde o início. Nós tivemos muita sorte na altura porque o meu mandatário nas últimas eleições, o Dr. Manuel Dias da Fonseca, quando chegou a vereador da Câmara Municipal de Matosinhos, apostou na criação de públicos, mesmo em áreas que na altura eram muito difíceis. No caso da música clássica, ele apostou muito. E essa postura determinada do Manuel Dias da Fonseca acabou por influenciar depois toda uma geração de excelentes vereadores na área da cultura. Devo dizer que quer o meu antecessor, quer eu próprio, nesta matéria, em boa medida nos limitamos a deixar acontecer, porque também é importante, okay. Deixe-me só dizer, também é importante que os presidentes da Câmara não queiram ser eles a decidir tudo. Uma Câmara onde tudo seja decidido exclusivamente pelo Presidente da Câmara
é uma desgraça, é uma miséria, já não se usa. Eu devo dizer que há muitos cidadãos que dizem, mas o Presidente da Câmara não foi ele que me resolveu o problema. Pois nem devia ser. Quem resolveu o problema foi a Câmara e a obrigação do Presidente da Câmara é fazer uma Câmara eficiente que resolva os problemas sem precisarem os cidadãos de ir ao beijamão, como tradicional beijamão, como se costuma dizer. Em matéria da cultura acontece muitas vezes assim, mas eu também tenho orgulho de ter acrescentado a Matosinhos alguns eventos que eu não sei se são bem cultura, se são bem espetáculos. Permita-me, vamos já falar deles, vamos falar também do Constantino Neri, da importância da cultura em Matosinhos. Entretanto, convido os espectadores a continuarem connosco aqui na RTV, porque estamos na presença de um presidente sem nada a esconder e ao ataque em defesa dos matosinhenses. É um presidente diferente que hoje temos aqui e se calhar aí em casa não o conheciam, mas vão continuar a conhecer e vão continuar a surpreender-se.